Os Estados Unidos resolveram apontar o dedo para o Brasil. Depois do tarifaço, a Casa Branca anunciou uma investigação sobre as nossas práticas comerciais. Para eles, o Brasil está prejudicando empresas e trabalhadores estadunidenses com uma série de práticas que eles chamam de desleais e injustas. Essa decisão foi tomada diretamente pelo presidente Donald Trump. Ele usa uma lei que permite ao país impor taxas mais altas e outras retaliações quando se sentem lesados no mercado internacional. A lista de acusações contra o Brasil é longa. Tarifas preferenciais, barreiras em serviços digitais, subsídios ao etanol, desmatamento ilegal e até falhas em combater a corrupção. Segundo Washington, tudo isso colocaria em desvantagem os produtores, os agricultores e os trabalhadores dos Estados Unidos. Por aqui, o governo Lula está avaliando como responder, mas não descartou levar o caso à Organização Mundial do Comércio. Se essa investigação do Trump avançar, o Brasil pode ver setores como o do agronegócio e do etanol serem atingidos em cheio por medidas de retaliação, além do tarifaço. No episódio de hoje, a gente discute o que está por trás dessa história toda. Sexta-feira, 18 de julho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a economista Carla Beni. Professora, é um prazer te receber aqui. Já queria te trazer há algum tempo, eu te contei nos bastidores, então é um prazer. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Gabriela. Eu fiquei muito honrada de saber que você já queria conversar comigo há um tempo. Obrigada mesmo. Bom, e eu acho que uma outra etapa, vamos dizer assim, desse ataque do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil. Então, a gente está falando de uma ofensiva nova. O que está por trás, professora, para a gente começar essa conversa? Depois a gente pode destrinchar aqui alguns tópicos principais, alguns parecem não ter pé nem cabeça. Teve gente que olhou e falou, gente, mas é 25 de março, tá nessa história? Como é que é isso? Enfim, mas olhando de uma maneira geral, o que a gente pode entender desse pedido de Donald Trump, do governo dos Estados Unidos, abrir uma investigação comercial contra o Brasil? Olha, Gabriela, eu tenho me debruçado muito em cima desse tema, né? Esses primeiros meses agora do governo Trump, eles são um turbilhão. Se a gente disser exatamente que sabe o que está por trás, eu acho isso muito difícil e até arriscado. A gente procura ir pensando aos poucos e tentando encaixar quase como um Lego, porque nós temos várias, digamos assim, é como se fosse uma massa folhada, sabe? Se a gente ficar olhando só por cima, a gente vai pegar os fatores políticos, por exemplo, mesmo na carta do Trump. Vamos pegar a carta dele. Os 2 primeiros parágrafos ele vai falar do ex-presidente, que me parece muito ter sido usado como um espantalho aí no meio do caminho para deixar no subliminar o que realmente importa, quais são os grupos que financiaram a campanha, as big techs. Então, querer atacar a estrutura possível de regulação das redes no Brasil, o Brasil é um país gigantesco, são 220 milhões de habitantes, o brasileiro usa as redes sociais assim de uma forma quase que compulsiva. Isso é uma lucratividade gigantesca para as big techs. A regulamentação, Gabriela, ela implica na redução justamente dessa lucratividade, porque o algoritmo te empurra o quê? O impacto, te empurra o pânico. É ele que gera esse giro e essa rentabilidade. Então, para a gente começar a conversar aqui, eu vou abrir a minha sinceridade com você e dizer para você que eu tenho pensado muito a esse respeito e tentando fazer raciocínios mais pausados, porque às vezes me parece que nem o Trump sabe muito bem onde ele quer chegar.
Exatamente, mas algumas pistas a gente tem, acho que a gente pode ir para a mais importante delas, ou a que mais nos impactou, que mais gerou burburinho, que até gerou uma resposta pronta do governo brasileiro pelas redes sociais. Também teve uma carta que foi elaborada pelo vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, para os Estados Unidos, apontando num caminho de negociação. E teve um post nas redes sociais que foi uma brincadeira ali, muito bem humorada, mas acho que acertou no tom também, né, professora? Dizendo que o Pix é nosso, my friend, que não deixa de ser uma estratégia de comunicação para você mostrar para a sociedade o que está acontecendo e também reafirmar a soberania brasileira. Mas, para a gente entender o que o Donald Trump, ou o governo estadunidense, na verdade, está querendo atacar quando ele está ali alfinetando o nosso Pix, né? É a implementação do WhatsApp Pay, no fim das contas, defendendo, então, mais uma vez, o interesse da Meta, do Vale do Silício, no fim das contas, né? Sim, no fim das contas, é isso daí que acaba importando. Tem uma matéria espetacular que o Banco Central faz de tempos em tempos, e a última que ele fez agora foi no final do ano passado, que chama O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro. Eu uso partes dessa pesquisa até nas minhas aulas. E lá, quando você olha o gráfico de utilização do Pix, que começou em 2020, ele é um gráfico assim de utilização, e você pega os cartões, principalmente de débito, eles estão caindo muito. Então aqui entra Amex, Mastercard, Visa, essa redução de utilização dos cartões sobre essa possibilidade do débito, e também com o Pix parcelado, você também vai diminuir até o crédito. Isso daí também é queda de receita para essas empresas que têm suas matrizes nos Estados Unidos. Então, esse é um outro ponto que eu queria deixar aqui destacado com você, e eu não posso me furtar que essa campanha que o governo fez, como você bem falou, eles acertaram no tom e eles conseguiram fazer um negócio interessantíssimo, que é resgatar algumas palavras como pátria, Brasil, país, soberania, que estavam muito sequestradas pela extrema-direita. Agora, na prática, a gente elencou aqui os principais, né, os alvos de investigação dos Estados Unidos. É um procedimento que é burocrático. Eu vi o professor James Green, que inclusive já foi aqui entrevistado no Em Detalhes algumas vezes. Ele é presidente do Washington Brasil Office e também é professor titular emérito da Brown University. E ele falou o que essa investigação comercial representa, que é mais significativa do que, por exemplo, ser alvo do tarifaço de 50% do Donald Trump. Então ele diz, isso implica num procedimento que pode ser mais difícil de tirar o Brasil desse lugar, né? Já foi iniciado, então um processo que vai levar vários meses e que pode decidir, a partir dessa justificativa, dessa investigação, que as tarifas são justificáveis contra o Brasil, e aí ele diz que isso seria um desastre. Eu queria o seu olhar, a sua análise a respeito disso, se você concorda, professora, e também se pode ser uma maneira, porque essa apuração, pelo que eu estava lendo, pode levar ali até 18 meses. Pode ser, de certa forma, uma maneira de atrasar o tarifaço de 50% ou não? Esse daí seria o meu ponto, eu faria esse complemento, né? Você atirou com 50% e disse que isso vai começar no dia 1º de agosto. E aí começa essa investigação. Nada mais interessante do que poder dizer o quê? Que a gente vai postergar isso até o final da investigação, que isso pode levar um ano. E nesse ano, o próprio governo Trump pode voltar atrás, porque isso vai dar efeito colateral para a sociedade americana. Então, isso também pode ser uma dança cronológica, onde todo mundo entra em pânico, você causa prejuízo imediato, porque a gente está com pescado, com mel e com manga,
com problema hoje, imediato, né? Já está vendido, já está embalado, já está congelado, e aquilo ali você não sabe se vai para outro país imediatamente ou se vai ficar no meio do oceano, no meio do caminho e vai atrasar e vai ter que cobrar a tarifa. Então, sim, você já tem problemas hoje reais existentes. Mas essa investigação, ela é tão lenta e ela também tem um ponto muito importante, que é o seguinte: o que seria injusto? Repare como isso, o que seria uma prática injusta, né? Você conseguir quantificar o subjetivo. É aí que mora o intervalo de tempo. Então, no meio desse caminho, tem uma questão de implodir essa multipolaridade, porque aí você enfraquece a outra parte, porque se o Brasil tiver que negociar só com os Estados Unidos, ele fica mais fraco. Se ele tiver que negociar em bloco, ele fica mais forte. Então, essa estratégia do Trump, que já foi desde o início, ele joga uma bomba no multilateralismo, inclusive a OMC, organismos internacionais e tudo. Quando você fragmenta, você vai negociar um por um, aí você é mais forte. No entanto que, eu não sei se você lembra, Gabriela, quando ele assumiu, ele falou: eu já vou negociar com 70 países. Esses 70 países, nós vamos fazer os melhores negócios para a América. Ele conseguiu fechar uns 4. Então, ele também está com a faca no pescoço para apresentar resultado. Então, eu acho que é tudo isso junto e misturado. Excelente, professora. E me lembrou, enquanto você falava, do método Steve Bannon, que é um estrategista da extrema-direita que foi alinhadíssimo com o Donald Trump, já brigaram, mas no fim das contas agora está um pouquinho, vamos dizer, um marasmo, porque o Donald Trump está brigando com o Elon Musk, né? Tem um outro personagem na história. Mas o Steve Bannon, ele defendia você jogar mais de uma informação que vai causar pânico, e aí eu até fui atrás aqui do que ele falou exatamente, foi uma entrevista em 2019, mas é uma estratégia que o Donald Trump continua utilizando no governo dele, que ele aprendeu bem com o Bannon. Então, o Bannon dizia o seguinte, ele disse isso numa entrevista nos Estados Unidos: o partido de oposição é a mídia, eles são burros e preguiçosos e só conseguem focar em uma coisa de cada vez. O que precisamos fazer é inundar o terreno. Todo dia nós jogamos 3 coisas diferentes neles. Eles vão morder uma e a gente vai fazer as nossas coisas. Esses caras nunca vão conseguir se recuperar, mas temos que começar com a mesma velocidade com que uma bala sai no cano de uma arma. Quer dizer, enquanto a gente está focado em outra coisa, eles estão ali inundando de informação, de fake news, de coisas que vão gerar pânico para conseguir desvirtuar do que realmente importa, né? Eles estão passando a boiada, Isso. né? Cá entre nós que nós conhecemos essa expressão. No entanto que, Gabriela, agora você vai lembrar qual é o dia e o local que o Trump gosta de dar grandes anúncios. Domingo à noite, no avião do Air Force One. Ele tem 2 ou 3 jornalistas lá e ele faz um anúncio, assim, escabroso. Aí o que acontece? O mundo na segunda-feira só fala dele. É exatamente isso, é essa estratégia. E aí na segunda-feira a gente não respira mais, né? Porque tem que passar o dia avaliando o que ele disse, as vírgulas, e tentando entender para onde que isso daí vai. E dali um tempo, ele volta atrás. No entanto, que o apelido dele ficou taco, né? Que o Trump sempre volta, né? O Trump sempre recua, né? Tem outras expressões também que a gente pode usar, mas essa daí é a ideia, ou seja, esse movimento também do Steve Bannon, ele também já é uma coisa que está sacada, né? Se eu aqui em São Paulo já estou sabendo, você imagina o mundo todo. E aí o que está acontecendo? Vindo aqui um pouco puxando aqui para a economia. O Trump, ele está provocando uma falta de credibilidade. A instabilidade que ele está provocando, você já imaginou 4 anos disso? Quando a gente pensa em investimento de empresa, ele quer que as empresas façam investimento lá. Como? Com esse nível de instabilidade?
né? Então, repare que ele está conseguindo o oposto. Ele está conseguindo um dólar que está se enfraquecendo no mundo, ele está acelerando o processo dos BRICS, ele está acelerando os acordos dentro do Mercosul, então ele está unindo o Canadá. Então, assim, o Brasil, o que ele está conseguindo, o grau de popularidade do presidente melhorou. Então, assim, ele consegue feitos inacreditáveis, Gabriela. Exatamente, isso é muito importante. Não é a primeira vez que o Donald Trump, ao atacar o que ele chama de opositor de um país que é opositor ao governo dos Estados Unidos, ele acaba por impulsionar políticos com os quais ele não concorda. E nesse caso seria o governo do presidente Lula, já que ele diz que é um apoiador do Bolsonaro, mas também nem tanto, né? Não chega a ser amigo do Bolsonaro. Ele deu uma declaração também que colocou o Bolsonaro um pouco na sombra. É interessante para ele ter um aliado do ponto de vista da extrema-direita na América Latina, mas também não é para tanto dizer que são amigos, que são como irmãos, como diz o Bolsonaro, também aí já seria demais. Mas aí quando a gente olha para esse cenário, até a imprensa rapidamente foi resgatar a informação de que o governo brasileiro já tinha anteriormente mandado uma carta para a Casa Branca lá em maio para tentar negociar. Então, no dia 16 de maio, essa carta foi totalmente ignorada pelo Donald Trump. E ontem, o governo brasileiro mandou uma nova, e aí é mais uma resposta a essa taxação dos 50%. Então, a chance de repente, conseguir uma negociação, ainda que o cenário seja pior do ponto de vista do ataque dos Estados Unidos, mas, no fim das contas, como você bem observou, né, professor, o governo Lula está colhendo uma popularidade melhor, até uma comparação com o governo Bolsonaro, quando pega essas pesquisas para mostrar, do ponto de vista da política internacional, qual é o melhor governo, e o presidente Lula tem tomado ações melhores, isso de acordo com as pessoas que estão respondendo a essa pesquisa. Então, olhando para esse copo meio cheio também. Mas essa resposta agora do governo brasileiro, que teve a sua primeira investida ignorada, agora talvez tenha, até pelos holofotes que estão sendo colocados sobre essa história, tenha algum, não sei se talvez uma resposta, pelo menos. Sim, o Brasil ele é muito conhecido, né, internacionalmente pela nossa diplomacia e tudo. As cartas que foram enviadas, a carta do ministro Barroso foi uma carta profundamente elegante, né, com uma explicação toda. Verdade. Então, não é? A carta dele foi assim um negócio muito interessante, né, extremamente sofisticada, inclusive. E o que acontece que a gente observa é que o Brasil sempre vai caminhar para esse ponto, até a própria lei da reciprocidade. São 3 patamares. O primeiro é a negociação, o segundo é acionar os organismos multilaterais, então ir para a OMC, por exemplo, e no terceiro só definir o que a comissão específica do comércio exterior vai fazer, se vai mexer com outras tarifas, ou se vai colocar cotas, por exemplo. Então, repare que a tal da reciprocidade é o último patamar. A gente sempre precisa negociar antes, né? Até porque nós somos deficitários na balança comercial com os Estados Unidos, né? O Trump diz que tem prejuízo com o Brasil, isso não é verdade. Então, assim, a gente tem digamos, essas confusões todas, e tentar separar isso e ir para o caminho diplomático, sem dúvida, é a melhor negociação possível. E o presidente Lula, desde que assumiu, ele tem feito muitas viagens internacionais, não só para resgatar a imagem do Brasil, mas também para fazer acordos, né? Agora, recentemente, foi feito um acordo com o Vietnã, com relação à carne brasileira, para fazer exportação para o Vietnã. Então, são várias opções aí que a gente tem, e aí eu vou só fechar naquele último ponto. O Brasil precisa aprender, ou seja, os empresários exportadores precisam aprender que o governo americano atualmente não é confiável, que eles precisam seriamente buscar novos parceiros, porque não se sabe o que teremos nesses 4 anos de governo Trump. Exatamente. E aí, pegando
outro ponto aqui é como os Estados Unidos pegaram a queixa, na verdade, que é da União Europeia de desmatamento para reforçar esse ataque contra o Brasil. Eu queria a sua avaliação a respeito desse ponto em específico e outro que me chamou a atenção também, que é a questão da 25 de março, né? Muita gente achou estranho. Por que atacar essa região comercial de São Paulo? Enfim, gerou até uma comoção dos próprios lojistas da 25 de março, que não entenderam, né, o que estava acontecendo, por que os Estados Unidos estão olhando para 25, até houve protesto depois do que aconteceu contra o Donald Trump. Mas por que o Donald Trump está interessado, né, vamos dizer assim, como diz a internet, nas brusinhas da 25 de março, né? Por que é um alvo, professora? Bom, a primeira questão que você tinha me perguntado, que é com relação à própria agropecuária, ou mais a questão de carnes, por exemplo, o mercado de carnes nos Estados Unidos, que tem a ver com a questão do desmatamento. Aqui é o seguinte, você já tinha mencionado antes, eu só vou pegar esse ponto. O governo Trump, ele tem zero de preocupação ambiental. Ele deixa isso claro, revogou todos os acordos possíveis. Então, ele não está um mínimo preocupado se a carne que você vai consumir nos Estados Unidos, que veio do Brasil, veio de uma região desmatada. Isso daí não existe. É, de novo, um outro espantalho. Onde é que está a problemática? O mercado de carnes nos Estados Unidos está concentrado pela JBS. Então, hoje, o produtor de gado dos Estados Unidos, o produtor americano, ele está numa sinuca de bico porque ele só tem a JBS para vender e são eles que definem os preços do mercado. Então, isso está sendo um problema interno para os Estados Unidos porque os próprios produtores de carne estão com essa problemática. Aliás, de novo, vou voltar lá na discussão que eu já mencionei aqui do ICL em outro dia, naquele seriado do Yellowstone. Tem um capítulo específico onde eles falam, a gente não tem mais para quem vender aqui, só existe essa empresa brasileira para comprar o nosso gado. Então, há uma problemática interna lá nos Estados Unidos com relação a isso. Então, acho que você fica falando, querendo dizer que então você vai produzir, ou na verdade eles iriam importar menos se a gente tivesse na questão do desmatamento. Então, é uma coisa meio confusa aí a esse respeito, mas em alguma medida isso pode estar querendo atender o público interno americano local que deve estar fazendo algum tipo de pressão com relação a essa questão da pecuária específica. E a 25 de março, né? Que coisa maravilhosa! É que não existe nenhum local nos Estados Unidos que tenha falsificação. Não existe. Esqueceu Eles não do sabem o que Saara é no isso, Rio de né? Janeiro também, né? Falaram da 25 de março, Poxa tem o vida, Saara no falaram da Rio. 25, né? Eles esqueceram lá da Canal Street em Nova York, eles esqueceram lá da Flórida, da quantidade de produtos falsificados que existe. Isso é um mercado internacional que tem a esse respeito, então isso daí é uma coisa muito interessante de por que você está colocando isso? Está querendo dizer que nós temos um problema de corrupção interna? Então, como a gente não consegue combater esse tipo de contrabando, porque a gente tem corrupção no país, né? Então, como a gente continua tendo uma 25 de março, então isso seria uma prova cabal de que o Brasil é um país corrupto. Então, isso daí seria algo que isso daí dificultaria um comércio internacional, porque o país seria corrupto. Quer dizer, olha o exercício que a gente tem que fazer para chegar nesse ponto, né? Daqui a pouco ele vai arrumar problema com a nossa caipirinha. Ai, meu Deus, aí vai ser difícil. Ou então se você olhar, né, as brusinhas da 25 de março, vai ver ali a etiqueta Made in China, que também vai deixar os Estados Unidos bem chateado, né, nessa história. Bem chateado. E o bonezinho MAGA é feito na China também, não é? Também.
Exatamente, também. A gente sabe que no fim das contas, o que motivou, um dos motivos aqui que levou o Donald Trump implementar, ou vir com essa notícia do tarifaço de 50%, porque ainda vai ser implementado, foi, no fim das contas, o objetivo final também atacar a China, que faz parte ali dos BRICS, que se movimentaram, né, e tiveram um posicionamento a respeito da hegemonia do dólar. Então, tudo isso incomodou bastante o Donald Trump, que já se pronunciou desde o primeiro dia do BRICS, e assim que acabou, veio com essa ofensiva, com a justificativa que era contra a falta de democracia no Brasil ou em defesa do Jair Bolsonaro. Mas, no fim das contas, a gente sabe muito bem de onde vem essa questão e essa preocupação comercial dos Estados Unidos. Até, professora, para não deixar de dizer aqui, porque a gente falou das carnes, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também soltou uma nota, divulgou uma nota que deixa muito claro ali os recados também aqui para o Brasil. Então, dá recado para o governo federal, cobrando o governo uma atitude nesse sentido. Dá recado também para o Supremo Tribunal Federal, no começo da nota, para não se falar mais em anistia. Enfim, eu acho interessante como numa nota, ali nas sutilezas, mas já no primeiro parágrafo deixa muito claro o que a CNA está preocupada, né? A gente falou muito aqui de como a movimentação foi rápida, até por parte do governador de São Paulo, que inicialmente estava defendendo o tarifaço, mas foi rapidamente sair em defesa da indústria e do agronegócio, porque sabia que seria impactado lá na ponta em 2026, né? Então, todo mundo olhando para isso. A Universidade Federal de Minas Gerais fez um cálculo, do que seria a perda em valor absoluto, só para o Sudeste inteiro, isso daí seria uma perda em torno de 6 bilhões de reais, se realmente o tarifaço entrasse em vigor, mas só para o estado de São Paulo, 4 bilhões e meio de reais, de prejuízo. Então, esse daí é que é o ponto. Então, repare, você tem o apoio todo, né, do agro, que financiou, inclusive, o governo, Bolsonaro e tudo, mas agora você começa a ter uma outra vertente, que é aquele equilíbrio que a gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores. Eu falei, o teu apoio vai até quando? Quanto que você suporta de prejuízo com o teu apoio ideológico? Esse jogo aqui de raciocínio é o que está sendo discutido agora. Então, eu vou apoiar, eu tenho o agro que apoia o governo Bolsonaro, independente de plano safra ser melhor no governo Lula do que no governo Bolsonaro, volume maior, abrangência maior, mas repare que agora você fala, bom, eu vou deixar de exportar, esse eu vou deixar de exportar para os Estados Unidos, eu até posso pegar volumes macroeconômicos, o Brasil não vai entrar em recessão por causa disso, a gente pode ter uma queda percentual pequena no PIB com relação a isso, mas a gente está fazendo aqui uma análise macro. Pega uma lupa e vai para o micro, pega exatamente aquele produtor que já estava com a exportação dele pronta, o prejuízo para ele é real. Ele é concreto. Então, quando a gente sai do macro para o micro, você tem uma chiadeira gigantesca e ela procede. Não há nenhum cabimento de comércio internacional que você tire da cartola os 50% e bloqueie, porque você inviabiliza o comércio internacional. Então, essa carta, essa nota, digamos assim, ela é uma nota onde ela também está dizendo, olha, parou, vamos puxar o freio aí, e até a ideia de continuar discutindo anistia, ela me parece meio morta e enterrada. Pelo contrário, até porque para o governador Tarcísio, em alguma medida, era até melhor jogar o Bolsonaro na fogueira, porque aí ele se livraria desse problema, em grande medida.
Professora, para a gente fechar, eu não quero deixar de trazer, achei muito providencial que saiu um relatório do Fundo Monetário Internacional mostrando uma melhora de projeção de crescimento do Brasil para 2,3% nesse ano. Então, foi um relatório que foi divulgado hoje, até reconhecendo um avanço mais forte do que o esperado do PIB nos últimos 3 anos. Então, a gente, no ICL Notícias Primeira Edição, conversou com o André Roncalha, que é diretor do Brasil, no FMI, e ele falou também sobre o efeito do tarifaço no Brasil, pelo menos por enquanto. Primeira coisa que ele diz é que se realmente entrar em vigor essa decisão do Donald Trump sobre as tarifas de 50%, isso ainda não deve ter um efeito relevante nesse ano, porque já vai ser mais para a segunda metade do segundo semestre, então o efeito não vai ser muito grande nesse ano. E aí, a outra coisa que ele diz é que as nossas relações comerciais com os outros países, né, tem uma grande diversidade de parceiros comerciais. Então, os Estados Unidos representam uma porcentagem pequena. Claro, quando a gente olha para São Paulo, gerou essa preocupação toda porque é o estado justamente que tem uma relação comercial maior. Mas sendo a China o nosso maior parceiro, né, enfim, não existe uma sinalização de que a gente pode ter uma diminuição na compra dos nossos produtos. Qual que é a sua leitura? E também quero saber a sua avaliação a respeito desse relatório do Fundo Monetário Internacional que saiu agora. A economia brasileira, ela vem crescendo, digamos, a 3% há 2 anos. Então, ela tem uma resiliência muito mais robusta do que se pode imaginar ou pelo mercado financeiro em grande parte, né? A gente tem uma mecânica de política monetária que ela é muito, eu vou subir a Selic para contrair a inflação e eu vou diminuir a liquidez e tudo tá muito, aqui atrás está aqui, tem vários livros a esse respeito. Só que o tempo cronológico entre a hora que você aplica a elevação da taxa Selic e diminui a atividade econômica, varia de cada ciclo econômico de cada país. Então, no entanto que a elevação da taxa Selic ela é menos eficiente do que se imagina. Então, a prova disso é justamente isso. As avaliações econômicas, elas estão errando de uma forma sucessiva. E é quase mais ou menos assim, Gabriela. Ué, não caiu o PIB ainda? Por que será, mas né? o desemprego, por que será? O desemprego não aumentou, o desemprego continua baixo, mas o que está acontecendo? A gente precisa de mais desemprego, menos liquidez, precisamos contrair a economia porque a inflação cai na dor. A gente não está preocupado em fazer investimento e aumentar a oferta. A gente quer mais gente desempregado, porque aí cai a renda e eu compro menos, então os preços caíram. Essa métrica que a gente usa, que é muito Consenso de Washington, recomendação do próprio FMI até hoje, tudo, ela tem efeitos deletérios na economia, tragediosos, mas o que a gente está vendo agora é a maior taxa real de juros do mundo. A gente está com mais de 8% de taxa real. Quer pegar a Selic e descontar o IPCA. O que a gente tem aqui? Uma economia que continua com o motor e tem financiamento mesmo com essa taxa, porque a nossa sociologia é outra. A nossa sociologia do parcelamento, é uma outra forma de entender a economia. Então, sim, a economia é mais resiliente que isso, ainda bem, por um lado, só que o grande problema é que o Banco Central vai levar mais tempo para reduzir a taxa de juros. Então, essa daí é a minha consideração com relação ao relatório do FMI. Eles não cansam também de errar as projeções nesse sentido. Nossa, realmente, era para estar pior, mas não está. E a gente aqui no Brasil, grande parte da mídia fica assim, mas o desemprego caiu. Que pena, né? Então, assim, ficou uma coisa meio contraditória, né? Exatamente, professora. Que importante uma análise muito sóbria do que está acontecendo e quais preocupações a gente ainda tem também, o que pode para 2026 ser importante, claro, porque é um ano de eleição também. Quero muito agradecer a sua presença aqui, eu queria passar até mais tempo conversando, eu me alonguei um pouquinho, porque eu queria muito conversar com você, professora, mas foi excelente, um prazer te receber e eu espero que você volte numa próxima também.
Muito obrigada, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês. E é só me chamar que eu volto. Combinadíssimo, então. Até a próxima. Professora Carla Bene aqui conversando com a gente, economista e dando a real, um olhar aqui sobre os últimos acontecimentos em decorrência da taxação de 50% do Donald Trump e também esse pedido de investigação. Quero te convidar também para o dia 27 de julho vir com a gente às 8 horas da noite. Vai ser um domingo em que a gente vai apresentar as novidades do nosso ICL Eterno. Para você que assiste o N1 e o N2, a gente até abriu uma caixinha ali que dá alguns spoilers. Se você for juntando, vou te dar essa dica também. Se você for olhando para toda a nossa programação, que abriu a caixinha ali com os spoilers, você pode, de repente, montar um quebra-cabeça e conseguir chegar numa suposição do que a gente vai anunciar. Uma das coisas, né? Porque a gente vai anunciar um pacote que tem jornalismo, educação, entretenimento também, todas as nossas áreas aqui do ICL. Então, a gente está muito feliz que esse evento vai acontecer no fim do mês, no dia 27. Eu quero te convidar para se inscrever a partir do Em Detalhes. Você vai em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail lá que a gente te avisa e você também apoia o nosso programa. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia, de segunda a sexta-feira. A gente está com novidade. Obrigada, até semana que vem. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.